Juiz de Fora uma cidade grande em Minas Gerais, conhecida por seu ritmo acelerado e vida movimentada. Mas durante os anos 70, algo começou a caminhar pelas ruas. Uma figura que ninguém conseguia identificar, uma sombra que ninguém conseguia ver o rosto. Eles o chamavam de o Capa Preta. A lenda do Capa Preta é uma das mais famosas e arrepiantes de Juiz de Fora. Tudo começou no final da década de 1970, quando os primeiros relatos surgiram. Pessoas que voltavam tarde do trabalho ou que simplesmente olhavam pela janela de suas casas começaram a descrever a mesma visão. Um homem alto, esguio, completamente coberto por uma capa preta longa e pesada. O mais assustador era que essa capa não apenas cobria seu corpo, mas também seu rosto, escondendo qualquer traço de identidade. Ele aparecia de repente, do nada, em cantos escuros e ruas desertas, e sumia da mesma forma, como se fosse engolido pelas próprias sombras. Os locais onde o Capa Preta era visto não eram aleatórios. Suas aparições se concentravam em ruas mais vazias, becos e travessas dos bairros antigos da cidade, principalmente em regiões próximas ao centro histórico. Locais como a Rua Santo Antônio ou as ladeiras do bairro Poço Rico eram frequentemente mencionados nos relatos. Quem tinha a infelicidade de cruzar com ele descrevia uma sensação inexplicável. Um frio cortante que subia pela espinha, mesmo nas noites mais quentes e abafadas do verão mineiro. Era um frio que não vinha do clima, mas da própria presença daquela figura. E, o mais intrigante de tudo, ninguém, absolutamente ninguém, jamais ouviu a sua voz. Ele era o silêncio em pessoa. Um vulto mudo que apenas observava. Com o tempo, os relatos foram ficando cada vez mais assustadores. Alguns moradores, movidos pela curiosidade ou pela coragem, tentaram se aproximar da figura. Contavam que, ao dar alguns passos em sua direção, o Capa Preta simplesmente se desfazia no ar, como fumaça, desaparecendo sem deixar vestígios. Outros juravam que sua presença afetava o ambiente ao redor. Postes de luz piscavam e falhavam quando ele passava por baixo, mergulhando a rua numa escuridão momentânea. O silêncio, que já era profundo naquelas ruas, à noite tornava-se pesado, denso, quase sufocante. Era como se o som tivesse medo de existir perto dele. Naturalmente, o medo se espalhou como um incêndio pela cidade. A história do Capa Preta virou o principal assunto nas conversas, sussurrado em bares, escolas e dentro de casa. O que antes era apenas um boato, logo se transformou em pânico coletivo. Pais preocupados passaram a proibir os filhos de brincar na rua depois do anoitecer. Grupos de amigos que antes caminhavam tranquilamente à noite, agora evitavam certas ruas a todo custo. Qualquer sombra mais alongada, qualquer vulto no canto do olho, era motivo para o coração disparar. A cidade estava em alerta, dividida entre a descrença e o pavor. Alguns insistiam que era apenas um excêntrico, um homem solitário que gostava de se vestir daquela maneira. Mas muitos outros juravam, com toda certeza, que aquela figura não era humana. As teorias sobre a identidade, ou a natureza, do Capa Preta eram muitas e variadas. Para os mais céticos, ele poderia ser um vigilante anônimo, alguém que patrulhava as ruas por motivos próprios, talvez para assustar criminosos. Para os mais supersticiosos, as explicações eram bem mais sombrias. Diziam que era o espírito de um homem que morreu de forma trágica e agora estava condenado a vagar eternamente pelas ruas onde viveu. Outros acreditavam que ele era uma entidade ligada à morte, um presságio, um mensageiro do além que aparecia para anunciar que a hora de alguém havia chegado. E havia ainda aqueles que pensavam que ele era algo muito mais antigo e inexplicável, uma criatura que nunca deveria ter sido vista pelos olhos humanos. Mas apesar de todas as teorias, uma coisa é fato e todos concordam: ele nunca foi identificado. Nenhuma prisão, nenhuma confissão, nenhum corpo. Apenas o mistério. Com a chegada dos anos 80 e 90, as aparições foram se tornando cada vez mais raras. Aos poucos, a rotina da cidade voltou ao normal e o pânico diminuiu. Mas a lenda do Capa Preta nunca morreu. Ela se enraizou na cultura de Juiz de Fora, passando de geração em geração. Até hoje, décadas depois,
a história continua viva. E há quem diga, principalmente os mais velhos, que em noites muito silenciosas, quando a cidade dorme e as ruas estão vazias, uma silhueta alta e escura ainda pode ser vista, cruzando as esquinas com sua longa capa preta, balançando ao vento, um lembrete sombrio de que alguns mistérios nunca são resolvidos. Por isso, se um dia você estiver em Juiz de Fora e vir essa figura, não tente seguir, não tente chamar, apenas se afaste. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais lendas como essa.